Eu moro na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, no Brasil. Sou conhecido na internet como Zeta The Fallen e atualmente tenho 20 anos de idade. Desde muito novo sempre gostei de ler. Não apenas livros de diferentes gêneros e escritores, mas também quadrinhos. Não demorou para que eu tivesse contato com os mangás na adolescência. Desde então, sempre os leio quando possível. Porém, com o passar do tempo, passei a ter contato com as piores desgraças já escritas pelo homem. Costumo expor minha opinião sobre eles na internet enquanto tiro dinheiro disso. Está chegando a hora de ler mais um destes, e também sei que ainda haverá alguém que tentará o defender. Há uma ideia de um Zeta The Fallen. Algum tipo de abstração. Algum tipo que fala bem de toda e qualquer mídia sobre Dragon Ball. Mas ele não é o meu eu real. Apenas uma entidade, algo ilusório. E embora eu possa esconder meu olhar frio e você possa apertar minha mão e sentir a carne agarrando a sua, e talvez você possa até sentir que nossos estilos de vida são provavelmente comparáveis, eu simplesmente não existo. Certamente você se lembra da época que tinha aquela teoria de que os anjos iriam se revoltar no Torneio do Poder e se uniriam ao Daishinkan em algum tipo de guerra. Obviamente isso não aconteceu, porém eu admito que é uma das poucas teorias de Dragon Ball Super que eu acho que tem um potencial legal. Isso ainda tá pra ser explorado em sua totalidade no Dragon Ball Kakumei, mas eu acho que até chegarmos lá eu já vou estar com 30 anos e cheio de dívida no Serasa. Porém, não quer dizer que não temos outras mídias que exploram esse conceito. Sabe, eu consigo entender o que fascina o pessoal em querer ver um anjo maligno em Dragon Ball. Eles são apresentados como tendo um poder tão absurdo, mas ao mesmo tempo, por meio que serem obrigados a serem neutros, isso pode atiçar a imaginação do pessoal. Tipo, como saber o que podem estar tramando por trás de uma face de neutralidade estando ao lado de deuses tão mesquinhos? Em 2018, um japonês conhecido como Toshio Watamoto publicou o que viria a ficar conhecido como Dragon Ball Super Kai. Nesse momento, alguns já devem estar pensando que eu revelei o passado desse cara em busca de alguma coisa esquisita, mas a verdade é que a ficha dele é limpa. Ele parece ser só um artista independente comum, sendo ativo até hoje em seu Twitter. Talvez seja um sinal de que a história não seja lá tão ruim, porque a gente sabe que às vezes quando o autor é um desgraçado, isso pesa demais no produto que ele está oferecendo. Mas se vocês pensam que eu vou passar por isso sozinho, estão muito enganados. Permita-me apresentar a vocês um convidado conhecido. Oi Zeta, é um prazer estar no seu canal de novo. Gotei. Eu agradeço desde já a sua colaboração para que possamos entregar um bom produto. Zeta, é difícil recusar um convite seu. Ainda mais quando ele vem disfarçado, como a Videl oferecendo uma bandeja de cajuzinho. Horas, é o mínimo que um cara razoável como você merecia. Vamos ao trabalho? Não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e se possível fazer uma doação, pois este vídeo deu muito trabalho. Agora sim, vamos pro vídeo. Pera aí, Zeta, me desamarra primeiro, rapaz. A história começa apenas alguns dias depois do Torneio do Poder. Frieza estaria destruindo umas rochas pelo espaço, frustrado com o fato de ter encontrado pessoas mais fortes que ele no torneio. Porém, o mangá não perde tempo em nos mostrar o antagonista. Ouvimos alguém elogiando o nome do Frieza e do nada, vemos o homem. Pode parecer uma besteirinha, mas o fato de ter tido construção zero para mostrar o vilão já mostra como essa história vai ser rushada, para dizer o mínimo. Mas aí temos um questionamento. Como estão se comunicando no vácuo do espaço? Acho que o autor se confundiu com o universo estragado por certas pessoas. Bom, esse maluco que parece um Willy Wonka, comparação nada a ver aqui, fica bajulando Frieza, mas se atentem a como o autor demonstra as sensações e gestos dos personagens, colocando dentro de balões de falas. Assim fica parecendo que ele está falando arrepio ao invés de ter tido um arrepio. Ele se apresenta como um mero viajante, e Frieza não dá a mínima e tenta o churrascar, porém é mostrado que ele simplesmente usou um portal para fugir. Então ele acaba voltando do portal e não só o Frieza, como a galera do planeta do Bills ficam impressionados, o que já mostra que esse cara não é pouca coisa. E eu sei que esse é um detalhe que não importa muito, mas desculpa cara, o planeta do Bills tá muito feio.
Algo interessante que eu gostaria de destacar aqui também é que o Goku usa o traje do final do Z, o que dá a entender que o mangá tá pelo menos perto daquela data. E então nessa página nós conseguimos ver que o Goku tá preocupado com o Freeza, ou ao menos tá preocupado de existir alguém mais forte que ele. Mas algo que me incomodou já nesse começo é o tanto de emoção que o Whis demonstra aqui. O que sinceramente faz com que ele não só não pareça o Whis, mas como ele não pareça um anjo. Já que eu saiba, os anjos de Dragon Ball não podem ficar demonstrando emoções. E então, o Goku acaba teletransportando o Whis junto pra lá, já que aparentemente o teletransporte do Goku é mais eficaz que o do Whis. Então, ao chegarem lá, eles veem que o cara tá basicamente quase finalizando o Freeza. E é basicamente isso que acontece, ele joga a energia e parece que o Freeza morreu. Descanse em paz, Freeza. Nós nunca te esqueceremos. E aqui já começa um dos maiores problemas desse mangá, já que por mais que nessa página específica ele não explique o que está acontecendo, o aparente vilão ele já começa com um monte de informação, e vai por mim, isso só piora com o decorrer do mangá. E então a última página fecha com a revelação de que ele é irmão do Whis, e nós descobrimos um pouco da sua personalidade mais debochada. Bom, indo pro segundo capítulo, eu sei que não tem muito a ver, mas duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é o fato de que essa capa tá muito estranha. E a segunda é que sim, fizeram uma referência ao Kaido. E uma coisa que eu acho meio interessante aqui é que o Goku acaba se lembrando do Raditz, já que eles estavam falando de irmão mais velho e tudo mais. E apesar de fazer um pouco de sentido, é meio estranho. Mas eu não vou reclamar porque eu gosto do Raditz. E então o Whis acaba explicando basicamente a história do Vodkar, que é o irmão dele, que é o vilão, onde basicamente existiam 13 universos antes. Porém esse diálogo dele é meio estranho, pois ele diz que o universo 13 é tão poderoso que mesmo com as suas habilidades o Freeza seria o mais fraco. E o Goku fica bem impressionado com isso. Na hora que a gente tava lendo e a maneira que foi escrita, dá a entender que o Freeza era mais fraco que o Vodkar, que era um anjo. Mas não, aparentemente ele era mais fraco que o cidadão comum de lá. Então sim, isso de fato é impressionante. E em um dia aleatório, o universo 13 foi simplesmente apagado. Aparentemente o Zeno destruiu o universo porque sim, por puro capricho, sabe? Tipo o Bardock. E sinceramente, vendo por esse lado, o Heart estava até que certo, o Zeno é uma ameaça. E por algum motivo, eu tenho a impressão de que eles não estão sozinhos ali, hein? O nome dessa criatura aqui é Vodka. Bom, talvez este nobre rapaz tenha vindo da União Soviética e esteja disposto a lutar pelo proletariado. Zoeiras à parte, eu realmente acho muito estranho ele ter esse nome. Sei que os anjos em Dragon Ball realmente possuem nomes de bebidas, mas definitivamente não soa bem como Whis, por exemplo. Eu posso estar louco, mas eu tenho quase certeza que esse cara era chamado de Merno em alguma tradução. Sem dúvidas, o nome é infinitamente melhor. O anjo então vem com uns papo torto pra cima da galera. Ele aparenta já conhecer o Vegeta e eu tenho quase certeza que rola um clima meio esquisito entre esses dois. E ele também se interessa em lutar com o Goku, que estranhamente não quer lutar uma luta desnecessária. Olha, eu sei que foi uma cena bem normal, mas eu acho que isso aqui por si só já refuta certos argumentos vindos de certas pessoas quando dizem que a ideia de um Goku herói vem exclusivamente de brasileiro. Pois aqui temos uma história escrita por um japonês, onde temos um Goku sério e que não gosta de lutar sem necessidade. O Whis continua sendo emocional demais, tentando impedir que o anjo inicie uma luta, e devemos levar isso a sério, já que ele é tão rebelde, anjo caído, que ele simplesmente xinga o Zeno. Há quem diga que isso aqui foi uma pataquada nível Tabus, ou qualquer anime que a Netflix lance hoje em dia, mas quanto mais baterem nesse cabeção, mais feliz eu fico. Goku continua se recusando a lutar, mas o anjo do nada mostra que aparentemente pode ler mentes, sendo essa sua desculpa perfeita para cuspir mais diálogos expositivos. E então o Vodkar simplesmente sequestra a Pan. Sim, você não me ouviu errado, parece que a galera dos famangás tem uma tara de maltratar a Pan. E olha, eu não faço ideia do porquê, mas sendo sincero aqui, se eu fizesse um famangá, ela também seria maltratada. E aqui já começou a mostrar a direção que o Vodkar vai, já que sim, o cara tem o poder de ler mentes, então ele vai ser o diálogo expositivo em pessoa. Mas pelo menos ele percebe que a Pan é um bebê, então guarda ela de novo. Aí você me pergunta, Goten, pra onde que a Pan foi? E eu te respondo, nem o próprio Vodkar sabe. Ele diz que ela poderia estar em qualquer lugar, ou seja,
tanto em um lugar extremamente pacífico e inofensivo, quanto em um lugar de morte certa, o que obviamente fez com que o Goku acabasse se enfurecendo, já que diferentemente do Goku atual, que ia só ficar curioso com o poder do Vodka e ia pedir pra lutar com ele, esse aqui pelo menos se importa com a família, então ele queria só trazer a Pan de volta. E então começamos com aquela batalha que obviamente tem que ter uma referência, só que assim, esse mangá pelo menos ele é bem desenhado, se formos ignorar alguns erros de anatomia. E a luta até chega a ser interessante também, com o Vodka usando os seus poderes dos portais e tudo mais pra ter vantagem contra o Goku. E de novo, nós temos esse Whis completamente estranho. Por que que o Whis tá mostrando tanta emoção aqui, cara? Tipo assim, o cara tá implorando pro Goku parar. Isso não é o Whis, cara. A luta realmente tava até que interessante, mas o Vodka simplesmente não consegue se segurar. Ele tem que parar pra continuar falando seus diálogos expositivos. No caso, ele volta com os papos tortos pra cima do Vegeta e nos revela algo que... bem, prestem atenção. Pelo que deu pra entender, na época que ele era responsável pelo Universo 13, ele queria fortalecer seu lar. Então ele encontrou o Vegeta lá e quis o fortalecer, eliminando qualquer um que tentasse barrar esse crescimento e tornando o rei de lá. Sim, você não entendeu errado. Nessa história, o Universo 13 possuía cópias de seres do Universo 7, o que culmina em um Daburá Hakashin, esse Vegeta rei do universo. Sinceramente, eu me vejo dividido aqui. Eu acho legal um Daburá com skin de Hakashin, mas definitivamente não sei se gosto da ideia de um Vegeta rei de todo. Principalmente porque isso mais uma vez só é jogado na sua cara. Construção zero para esse tipo de revelação. O autor realmente não sabe trabalhar muito bem na construção de certos momentos numa história. A luta continua, mas termina com Vodka voltando a usar a Pan como meio de provocar o Goku, e que logo se revela como só uma isca, pois na hora que o nosso suposto protagonista vai tentar salvar sua neta, ele é jogado num portal e some. Estou tentando ouvir o novo álbum da banda Luffy, mas Evelyn, minha suposta esposa, fica zumbindo no meu ouvido. Deve estar mais uma vez tentando me obrigar a gostar de qualquer coisa oficial que saia de Dragon Ball hoje em dia. Vegeta impede a Pan de se esborrachar no chão e é obrigado a ouvir mais palestra vinda do anjo. O cara inclusive tenta convencer o Calvo a se juntar a ele com palavras bonitas, falando que juntos irão construir um admirável mundo novo. Nossa senhora, esse autor deve ter se sentido muito inteligente nessa hora. O Daishikan então aparece, mas acho bem idiota o fato de que ele falou que iria o parar naquele momento, mas se deixa ser xingado umas 2 vezes e simplesmente não faz porra nenhuma, deixando também que o Vodka fuja em um dos portais. E vocês aí pensando que o Daishikan ia ser um vilão no Super, o maluco literalmente só cagou por fato de ter um anjo rebelde à solta e que todo mundo sabe que é perigoso. O Daishikan então começa a explicar umas groselhas pro Vegeta, até que vemos que o Goku parece ter sido só jogado num vazio branco. Isso deve ser uma referência a Bleach, já que não temos cenário. Não, gente, brincadeira. E ao entrar no vazio, basicamente o Goku nos diz que aquele lugar é bem semelhante à Sala do Tempo, o que nos dá a entender, é claro, que se trata de uma dimensão alternativa. E dentro dessa dimensão, Goku acaba encontrando um ser que ao mesmo tempo que é familiar, é estranho. Mas então, tudo acaba voltando pro planeta do Bills, onde basicamente o sumo sacerdote diz que ele não quer que o Vegeta interfira, pois é um assunto familiar, e também diz que eles vão resolver isso. Spoiler, eles não vão. E logo após isso, nós temos o Senhor Poder Oculto falando com a... Caramba, eu fico até sem palavras aqui. Sinceramente, cara, eu acho que esse mangá me ganhou agora. Enfim, depois o nosso querido Gohan, barriga de cerveja, acaba encontrando o Vegeta com a Pan. E o Vegeta explica pro Gohan que tinha uma ameaça chegando e que ele precisava ficar alerta. E então, quando ele chega na Corporação Cápsula, ele encontra nada mais, nada menos que... ele mesmo. E então nós temos o anjo expositivo rindo e falando pra caramba, enquanto o Vegeta tá extremamente desconfortável. E sinceramente, a Bulma tá meio burrinha aqui, cara. Ela não consegue perceber que o Vegeta tá extremamente desconfortável aqui. Ele ficou claramente assustado quando viu o cara. Mas tá bom, né? Basicamente tudo nesse mangá tá invertido. Então, quando a Bulma vai embora e o Vegeta, o que o Vodka quer, ele diz que só queria ver como o Vegeta tava. Ele também acaba mencionando uma esposa que o Vegeta tinha no 13º universo, mas por enquanto isso é irrelevante. Mas voltando pro Goku lá na dimensão alternativa, ele acaba pedindo pro senhor lá acabar se apresentando pra ele, mas ele diz: se alguém deveria se apresentar, é você, Kakaroto.
O que obviamente deixa o Goku confuso, afinal, como ele saberia quem ele é? Mas quando o Goku pergunta, o velho simplesmente diz que anjos não aparecem aqui, nem humanos. Pô, cara, obrigado pela informação, isso não responde a pergunta. Mas sim, esse cara aparentemente também consegue ler a mente do Goku. E ele acaba falando que a Pan tava tudo bem e que o Vegeta não chegou a lutar com o Vodka, pois aos olhos do anjo, aquilo ali se tratava de apenas um jogo. Algo até que legal, pois realça esse traço de manipulador do Vodka. Mas então, ele acaba oferecendo comida pro Goku, que fica confuso, pois o lugar tava literalmente vazio. Mas o velho diz pro Goku que não é porque ele não conseguia ver as coisas, que elas não estavam ali. Vodka reclama que a Bulma tá demorando muito e simplesmente decide pegar o sorvete por conta própria, se deliciando com a sobremesa de um jeito bem gay. Por algum motivo ficou parecendo Hisoka se divertindo com o sofrimento do Gon. Inclusive eu acho meio assustador como esses dois têm cabelos parecidos. O Vegeta então começa a tentar arrancar alguma informação do anjo, que fica só de indiretinha pra querer lutar contra o Calvo. O maluco parece que tá pedindo rola e não tá sabendo pedir. Porém, eu devo admitir que gosto do Vodka botando medo no Vegeta, fazendo ele se questionar o motivo da demora da Bulma, e também porque ele não tinha escutado um único som de carro até agora. São momentos assim que me fazem crer que o Vodka até que é um vilão interessante. E no próximo capítulo o autor não enrola e mostra a luta dos dois. Eu preciso ser sincero quando digo que essa luta foi muito boa. Claro que ainda temos o Vodka parando pra explicar coisas, mas a coreografia tá bem legal, e o anjo usa bem seus poderes contra o Vegeta. Graças a Deus estamos presenciando um combate bem feito. Oi, Joãozinho Gameplay 5.5. Bela gravata. Alan me confundiu com Joãozinho Gameplay 5.5. Ele também se propõe a analisar material oficial e não oficial de Dragon Ball. Embora ele pareça incapaz de criticar algo que consome de forma sincera, é como se fosse uma grande blasfêmia reconhecer algum erro, ainda que seja uma obra que ele genuinamente encontrou mais qualidades. Me pergunto se ele realmente é alguém que gosta de tudo, ou se apenas não está sendo sincero consigo mesmo e seu público. Mas Jingoku abre? Não. É um bom fã-mangá. Ele é bem curto, mas, na minha opinião, isso colabora para que a história possa cumprir seu propósito, sem se esticar desnecessariamente. Sim, é interessante, mas isso não é nada demais. Esse aqui possui a verdadeira essência. Tem sangue e muita pancadaria. Acredito que um roteiro coerente seja algo fútil. Eu não acredito que ele ache esse bom só por causa do sangue. Vamos ver a recomendação daquele rapaz na semana passada. Desenhos totalmente copiados de outras fontes, histórias sem pé nem cabeça e diálogos tenebrosos. Meu Deus, como isso foi difícil. E então, o capítulo 9 começa com essa capa que é meio familiar, eu diria. E obviamente, esses dois patetas aí iam tentar fazer alguma coisa. Mas felizmente o destaque volta pro Vodka, que tentou usar o ataque do Vegeta no Vegeta. E logo depois disso fez uma espécie de bola de rancor. Olha, eu gosto muito desse ataque, então ver ele aparecendo é sempre legal. E depois do ataque nós vemos o Vegeta no chão, todo ferrado. E eu sei que não tem muito a ver, mas por algum motivo, quando eu vejo esses diálogos aí do Vodka, eu sinto como se ele estivesse, sei lá, meio que falando sobre ele ou falando sozinho. Não dá muito bem pra entender o que ele tá falando direito, mas mesmo esse cara tendo uns diálogos meio mal escritos, ele ainda tem algumas cenas bem legais. Um exemplo é que alguns capítulos atrás ele usou esse portal aí pra segurar o Final Flash do Vegeta, e aqui ele usou o próprio Final Flash contra o Vegeta. Então por mais que tenha algumas coisas estranhas, o autor ainda presta atenção em alguns detalhes, o que é bom. E o capítulo termina com o Vodka tendo esse jeito meio debochado dele com o Trunks. Já no capítulo 10 temos essa capa bem interessante até, onde o Vodka tá jogando xadrez com o Vegeta. E o próprio Vegeta acorda na plataforma celeste recuperado. E quando o Piccolo ia falar sobre as esferas do dragão, o Vodka aparece justamente com elas. A princípio ele ia usar elas para matar os Zenos, porém, as esferas não podem fazer algo que seja acima do poder do Criador. Então ele pediu só sorvete mesmo. E para fechar com chave de ouro, nós temos mais alguns momentos do
Vodka brincando com o psicológico da galera, falando tipo, olha só pessoal, a brincadeira de hoje foi bem engraçada. Mas pelo menos ele revelou que a Bulma e os outros estavam bem, então isso importa. Depois que o Vodka sai e deixa todo mundo tremendo igual vara verde, voltamos a ver onde está o Goku. Sinceramente, às vezes eu esqueço que ele ainda existe nessa história. Depois de bater aquele rango de pedreiro, ele quer ir embora, mas o velho Ae diz que ele simplesmente não pode sair, e ainda coloca ele para lutar contra uma cópia do Vodka, para se aperfeiçoar ou algo assim. No capítulo 11, o pessoal continua meio sem saber o que fazer na plataforma celeste, mas de volta à dimensão do velho lá, ele explica pro Goku que aquele Vodka é só um boneco, e eu acho muito engraçado ele só repetindo oi o tempo todo. Talvez eu seja meio idiota. Ele será o parceiro de treino do Goku, o que na verdade é um problema meio sério do roteiro, mas isso a gente fala daqui a pouco. Vemos que Vegeta levou todos os guerreiros Z pra treinar com o Whis e o Dashinkan. Eu gosto dessa ideia de fazer a galera que tava estagnada conseguir novos níveis de poder por meio de um novo treino. Não que isso vá fazer muita diferença daqui a pouco. No capítulo 12 vemos que o Whis elegeu o Mestre Kami como líder daquele grupo, além de começarem a ver no que cada um é bom pro treino se desenvolver melhor. Vegeta inicia um treino solo com o Dashinkan. Seria essa uma referência ao Blast News? Foi uma referência tão braba que vemos que o Vodka tem vários clones interessados nisso, parecendo até uns brothers se reunindo pra tomar uma cerveja depois do serviço. Chegamos na metade da história, e como manda a tradição, vamos falar o que achamos da história até o momento. Eu diria que a experiência não está sendo tão sofrida quanto em outras ocasiões. Não que tudo o que envolve esse mangá seja lá muito interessante ou necessariamente bem escrito, mas Vodka segura bem as pontas apesar de seus irritantes momentos expositivos. Bom, a minha opinião sobre esse mangá até aqui é bem simples na verdade. Ele não me ofende, mas ao mesmo tempo não tem nada demais. Porém, o que eu menos tenho gostado até agora é o fato de que o autor parece não saber trabalhar com os anjos. De qualquer forma, Zeta, eu acho que faz muito tempo desde a sua última piada com Aracaju, não acha? Certamente. Bom, acho que podemos dizer que a experiência de ler este mangá está sendo comparado a você passar algumas horas numa bela praia de Aracaju. Mas ainda tem que aturar a poluição sonora de vez em quando, assim como temos que aturar os defeitos do mangá para aproveitar as coisas boas. O capítulo 13 começa de uma forma meio suspeita, já que o Vodka tá meio que com ciúme, porque o pai dele tá treinando o Vegeta e não ele mesmo. Cara, eu não sei porquê, mas essa relação do Vodka com o Vegeta tá realmente muito estranha. De qualquer forma, na próxima cena nós temos esse Whis todo mal desenhado falando com o Gohan e o Mestre Kami sobre um tal plano pra derrotar o Vodka. E sinceramente, eu não sei como eu me sinto em relação à arte desse mangá. Às vezes ela fica muito estranha e às vezes é muito legal. Depois disso nós vemos um pouco do treinamento do Vegeta, onde simplesmente o sumo sacerdote some, porque tanto o Vegeta quanto os outros foram teletransportados para a Terra de novo. E então o nosso querido anjo palestrinha começa a explicar o seu plano de novo. E eu vou admitir, cara, esse personagem tem até um charme por causa disso. E eu acho legal que ele ainda tem esse tom meio provocativo, fazendo o poder oculto ficar irritadinho porque ele disse que não se importa com os humanos. E uma sacada bem genial é o fato do Buu ter absorvido todos os guerreiros para se tornar o Super Buuhan, mesmo que não faça tanto sentido assim, mas... fazer o que, né? Capítulo 14, infelizmente não tem capa, mas aqui nós já percebemos um detalhe meio estranho. O Super Buu simplesmente não tem o olho preto, sendo que no capítulo passado ele tinha. Será que o autor se esqueceu de um capítulo pro outro? Se sim, isso é um grande defeito e falta de atenção. Mas de qualquer forma, ele tem uma lutinha até que legal com o Vodka, usando todos os seus poderes e habilidades. Eu gosto quando usam um personagem com bastante habilidades em si. Inclusive, até me lembrei do Zenbu do Dragon Ball Multiverse. Ele transforma o Vodka em chocolate, mas obviamente não acontece nada. E quando o Vodka tá prestes a matar o Super Buu, adivinha quem aparece? Sim, a lagartixa que sempre volta no momento que é conveniente. Enquanto o Goku continua seu treinamento, Vodka demonstra seus poderes de clonagem para todos em mais um diálogo expositivo. Basicamente, sua capacidade de se clonar é medida por um sinal em sua mão com 13 pontas. Quanto mais pontas o clone tiver, mais forte ele é. Um poder legal, mas logo em seguida temos que ver o cara dizendo todo alegre que está disposto a morrer nas mãos do Vegeta. Cara... só para de ser estranho um pouco, por favor. No próximo capítulo, Freeza enfim se alia ao povo para enfrentar o anjo. Quer dizer, não dá pra chamar isso de luta, pois foi só uns quadros cholo de porrada com esfera de Ki junto do Buu e o Freeza discutindo.
Sério, o que fez eles pensarem que o Freeza seria honesto nessa coisa? De qualquer forma, depois de mais diálogos expositivos sobre como o Vegeta é brabo e blá blá blá, o Calvo se transforma e o Vodka entra em mais um Yeg Panic. É lindo, muito bonito. Bom, o capítulo 17 começa com essa capa, onde mostra a nova forma do Vegeta, que é basicamente um Super Saiyajin Blue sabor Tutti Frutti. E eu devo admitir, cara, o cabelo do Vegeta parece estranhamente comestível aqui. Mas enfim, o Whis continua sendo completamente descaracterizado e impressionado com o poder do Vegeta, que aqui começa a bater no Vodka. Eu sei que esse mangá tá cagando pra Power Scaling, mas eu ainda não consigo achar aceitável um cara que era pra ser do nível de um anjo apanhar pro Vegeta. Mas enfim, né, suspensão de descrença. De qualquer forma, nós vimos mais algumas páginas do Vodka apanhando, até que o Vegeta finalmente faz o ataque do Vegeta. E então o Vodka, por saber que ia morrer com um ataque tão icônico desse, teletransportou o Vegeta para outro lugar. Segundo ele, uma versão larga e plana da Terra, o que obviamente deixou o Majin Buu totalmente irritado. Mas ele logo foi subjugado pela magia do Vodka, então não importa. Logo o Freeza tenta destruir a parede invisível sem nenhum sucesso, e por isso o anjo volta a fazer suas palestrinhas. Mas adivinha, ele foi tão chato que a gente voltou pro Goku, que aqui tava perdendo pro Vodka imaginário. Parece até eu quando começo a levar meus cenários imaginários a sério demais. Olha só, fizemos tanta piada o vídeo todo com o psicopata americano que até o Vodka decidiu entrar na brincadeira. Sim, eu sei que na verdade isso é pra representar um reality show, mas eu não posso simplesmente perder o timing do meme. Aqui tem uma referência bem legal ao Janemba, pois o Vodka criou uma barreira que só pode ser destruída por meio de insultos, o que gerou uma cena engraçada. Já é mais engraçada que muitos supostos momentos de comédia do Daima pelo menos. Em paralelo, o Goku continua lutando contra o falso Vodka, que começa a fazer joguinhos com ele, o forçando a evoluir para que possa salvar tanto a Tite quanto a Pan. E também em paralelo, o Vegeta continua lutando contra o maluco, nada demais. O capítulo 20 foi até que bem legal. Buu e Freeza continuaram tentando quebrar de vez a barreira, até que o Whis chega e ele mete um gritão muito brabo. Olha, eu sei que nós aqui tratamos essa falta de neutralidade do Whis como um defeito, mas acho que aqui dá pra passar um paninho. Goku enfim finaliza seu treinamento com o falso Vodka, adquirindo uma nova forma que eu não faço ideia se é uma evolução do God ou se é o instinto superior completo. Ainda assim, esse ser aí finalmente se revela ser o Zeno, que grande novidade, hein? E permite que o Goku vá até onde está acontecendo a luta. E é até meio estranho elogiar tanto um fã mangá, mas essa entrada do Goku passou uma imponência que eu não via desde o Z! Sério, mano, eu senti a essência de verdade aqui. Ver o Goku sendo genuinamente foda e sério não tem preço. E é claro que nossa dupla irá enfrentar o anjo, que fica falando meu Vegeta. Ai, meu Vegeta. Ai. E homossexualismo, hein, Tony? O capítulo 21 começa com uma luta entre Goku e Vegeta e Vodka. E olha, por mais que eu me incomode com o fato do Vodka ser tão fraco assim, eu não posso negar que a luta ficou bem legal e muito bem desenhada. Inclusive, o próprio Vodka começa a ficar bem empolgado com a luta. Tanto é que o Whis menciona que nunca viu ele sorrindo assim. Mas a luta vai correndo como esperado, com o Vodka mantendo vantagem, apesar do Goku e Vegeta estarem lutando bem. Mas então, o último capítulo tem essa capa até que bem legal com esse sombreamento. E a luta vai continuando até que o Whis, Buu e Daishinkan chegam, dando a entender que seria mais um final comum, com o personagem principal fazendo o vilão se desculpar. Mas então, do nada, o Vodka acaba se explodindo, e a gente acaba descobrindo que ele também não era o Vodka real. Porém, o Vodka verdadeiro tinha encontrado os dois Zenos, o que dá a entender que agora os dois estão em perigo. Mas, peraí, cadê o próximo capítulo? Não, peraí, eu não acredito. Não. Pois é, gente, temos aqui mais uma história sem final, o que sinceramente começa a me incomodar. Sendo justo, pelo que vi, o Anjo Vodka retorna em outro mangá que tem o Broly do Super e a Kefla, mas eu não tenho ideia de qual seja e não sei se tô com saco pra pesquisar. Então quem souber pode comentar aí. Mas dando minhas considerações finais, Dragon Ball Super Kai surpreendentemente não foi a pior coisa que eu já li. A história em si pode não ter nada de extraordinário e inovador, mas o que se destaca nessa história é o próprio Vodka. Sim, ele tem seus momentos extremamente cringes, quando parece que ele quer dar pro Vegeta, e quando para absolutamente tudo pra cuspir diálogo expositivo. Mas o design dele, que parece até algo meio nômade do espaço, junto dessa personalidade excêntrica com traços de rebeldia, acabaram por me convencer.
Sem falar que o mangá, embora se perca algumas vezes, nunca deixa de tratar ele como uma completa ameaça. Ele parece estar sempre a vários passos à frente do grupo, e trata tudo como se fosse um jogo. Jogo esse que o faz se frustrar quando percebe que algo fugiu de seu controle. Não tem como, ele realmente segura esse mangá nas costas. Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Antes de começar, eu só queria agradecer ao Zeta por essa oportunidade de estar aparecendo no canal dele, 100% consensual. Bom, agora falando um pouco mais sério sobre esse mangá. Eu não sei muito bem se as pessoas gostam ou não gostam tanto desse mangá, mas eu devo admitir que tem vários erros que acabaram me incomodando. Seja o Vodka, que é a ameaça principal, ficar fazendo palestrinha toda hora e basicamente explicar o roteiro pra você, ou até mesmo a falta de desenvolvimento de algumas coisas da trama. Um exemplo, eles literalmente esqueceram esse plot do Vegeta do universo 13 e tudo mais. E a gente só lembrava disso porque o Vodka ficava toda hora falando sobre o Zeno, o que acaba sendo um artifício meio fraco do roteiro. Fora isso, eu também fiquei meio incomodado com a descaracterização de alguns personagens. O principal deles, obviamente, é o Whis. Eu não sei se é porque aqui o Goku e o Vegeta estão muito mais fortes, mas sinceramente, se você for ver o Whis do anime, não faz sentido ele reagir daquele jeito, principalmente porque os anjos não deveriam ficar demonstrando tantas emoções. Mas sendo sincero aqui, até que esse mangá me surpreendeu um pouco. Eu tava esperando que ia ser muito ruim, mas no geral é só um mangá médio mesmo. É óbvio que o Vodka carrega isso aqui nas costas, mas ainda assim dá pra se divertir um pouco, vai? Tem alguns conceitos interessantes, como essa própria questão do universo 13, que se fossem bem trabalhadas eu até poderia dizer que gostei. Mas sim, a maior qualidade aqui é o Vodka mesmo. Toda essa questão dele ser esse vilão manipulador que tá a 3 passos à frente, e até mesmo o próprio carisma dele acabou ajudando bastante. Num geral, eu daria uma nota 6 pra esse mangá. Ele é bem mediano e só isso mesmo, e infelizmente da metade pro final ele acaba se atrapalhando e virando basicamente só luta, o que é uma pena, pois eu realmente pensei que esse mangá ia tentar ser uma história. Mas de qualquer forma, eu acho que eu já consumi demais o tempo de vocês, então eu irei me esforçar para poder sair desse porão aqui e voltar para os meus pensamentos de escuridão e sobre como a misericórdia de Deus tem me salvado. E também para escutar a Videl cantando Super Idol. Super Idol 的笑容都没你的甜。 Não há mais freios a segurar minha voz. Toda a controvérsia que gerei, toda a sinceridade cortante que joguei sobre obras medíocres, e a indiferença com que encarei o barulho que veio depois, eu abracei. Minha frustração com a franquia e com os famangás ruins é constante e aguda. E não espero que isso mude. Na verdade, quero que a minha crítica, por mais dura que pareça, atinja assim quem precisa ouvir. Não quero aliviar. Não quero suavizar. E mesmo depois de dizer isso, não há redenção que me interesse. Nenhum linchamento virtual me fará recuar. E nenhum comentário raivoso vai me fazer duvidar de mim. Nenhuma lição nova se esconde aqui. Esta confissão, tudo significa.